E hora de darmos uma olhada em mais uma edição da saga do Batman, esse número 6/42, traz as consequências do que envolve então o Batman sendo quebrado pelo Bane. Aqui, inclusive, nós retomamos a revista Shadow of the Bat, que é capitaneada pelo Alan Grant. Alan Grant voltando a fazer os roteiros aqui então na saga do Batman. E além do mais, nós temos um pequeno extra no final dessa edição. É bem pequeno, é mais texto, mas é um texto que eu indico para vocês como um bom extra. Pelo menos pra mim. Saga do Batman, volume 6/42, tem preço de capa de R$ 34,90, com 128 páginas. Conteúdo original é Batman 498, Batman Shadow of the Bat 16/18 e Detective Comics 665. Temos aqui roteiro de Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Moench e desenhos de Graham Nolan de Amparo Brett Blevins. Na última edição nós vimos o Batman sendo quebrado e posteriormente o Robin e o Alfred tentando dar uma apaziguada ou pelo menos evitando danos maiores pro Homem-Morcego, pro Bruce Wayne, até porque sua coluna estava partida, ele precisava de alguns medicamentos para evitar maiores problemas futuramente. E além do mais, nós tínhamos visto uma espécie de flashback mostrando o Batman enfrentando Duas Caras. Uma boa história. E aqui então, nessa nova edição, continuamos vendo as consequências de toda a ação do Bane. Mas no caso, o terceiro personagem mais importante que envolve a queda do morcego começa então a ter o seu protagonismo. O Jean Paul Valley finalmente é selecionado pelo Bruce Wayne para ser o Batman Gotham City enquanto ele está fora de ação. E aqui que nós vemos um ponto muito importante nos roteiros do Doug Moench, do Chuck Dixon e do próprio Alan Grant, que é você enfatizar os lados ruins do Jean Paul Valley sendo o Homem-Morcego, porque cada vez mais a violência, a soberba, a maneira de agir em Gotham City irá criar uma faceta perturbadora do nosso Homem-Morcego, desse novo Batman, que era uma coisa que já estava sendo explorada nas histórias anteriores. Quando o Jean Paul Valley aparecia para treinar com o Robin, com o Tim Drake, aparecia interagindo de alguma maneira, você já via que o cara tinha alguns probleminhas. Mas o fato é que quando ele assume o manto de Homem-Morcego, de Batman, as coisas pioram muito, porque ele se sente muito mais confiante em ser aquilo que ele é, que na verdade é o que o sistema lhe permite ser. O sistema implantado pela Ordem de São Dumas, que é uma coisa que vai ser referenciada em várias histórias do personagem. Na própria trama que envolve o Espantalho, que a gente vai comentar aqui, você vê algumas referências nesse sentido, de como o sistema inclusive consegue ali diminuir alguns medos importantes do próprio Jean Paul Valley. Então o encadenado abre com uma história mostrando o Bruce Wayne lidando com a sua coluna quebrada, ao mesmo tempo a Shonda aparecendo com uma médica que vai ajudar o Bruce futuramente. Você vê uma troca de conversa entre os personagens aqui até o momento então que o Jean Paul Valley ganha o uniforme do Batman. É interessante que quem dá um pouco ali da ideia de quem poderia assumir o manto de Homem-Morcego é o Tim Drake, e o Bruce Wayne dá o próprio aval nesse sentido. O Bruce não conversa diretamente com o Jean Paul para dar o uniforme para o Batman, ele recebe do Tim Drake. Quem treinou o Jean Paul foi o Tim Drake. Você vê que o Batman teve uma relação maior com o Jean Paul na minissérie A Espada de Azrael. Lá ele conheceu o personagem e viu que ele não era um cara assim tão fácil de se lidar, obviamente. Posteriormente você vê um detalhe ou outro ali do Batman, então conversando um pouco com o Jean Paul ultrapassando regras estabelecidas pelo próprio Batman. Então você vê alguns complicadores ali. E o Tim Drake escondendo alguns problemas também, né? Como a violência do próprio Jean Paul. Então nesse momento você vê ali que as escolhas elas são feitas no calor do momento de uma maneira complicada, esse é o ponto importante, né? Porque a gente vai ver realmente que o Jean Paul não é uma figura das melhores, das mais aceitáveis para viver o Batman. Você tem até um momento aqui onde é sugerido que o Richard poderia voltar, né? O Richard Grayson poderia voltar para Gotham City e ser o Batman momentaneamente, mas o próprio Bruce fala, não, ele tá numa nova etapa da sua vida, não vamos complicar as coisas para ele. O Asa Noturna fica um pouco sentido por não ter sido escolhido, por mais que ele diga que teria recusado a oferta, né? Veja só, ele só quer ser lembrado, não quer a responsabilidade de assumir o manto, veja só, né? Mais pra frente, mais pro final aí da saga toda da Queda do Morcego, ele terá um papel mais importante. Então essa história de agora, na verdade, ela estabelece algumas peças importantes e traz o protagonismo pro Jean Paul. Mas o melhor do encadenado está a seguir, com a volta então na revista Shadow of the Bat, com Alan Grant escrevendo uma trama do Espantalho sendo o vilão e o Jean Paul enfrentando esse personagem, inclusive trazendo também de volta o Anarquia. E para mim, meus amigos, particularmente aqui, né, no pleonasmo praticamente, essa é uma das melhores histórias do Espantalho, sem sombra de dúvida. É uma boa história para estabelecer toda a maldade, toda a crueza, toda a vilania deste personagem, desse antagonista, estabelece, ou melhor, relembra como é a origem do Espantalho e mostra a loucura do personagem. Eu acho muito bizarro quais são os propósitos aqui do Jonathan Crane, que é basicamente ser nomeado por Gotham City, ou pelo mundo por completo, como o deus
do medo, ele quer ser o deus do medo. E é muito, assim, no mínimo é engraçado quando o Espantalho faz essa reivindicação e o próprio Gordon tem que conversar com o Espantalho. O comissário de polícia fala: Espantalho, isso é insano o que você está pedindo, não é lógico, não faz sentido, eu não consigo cumprir essa exigência. A história é tão maluca, que ela é muito, mas muito bacana. Essa maneira de você tratar a loucura do Espantalho, ela faz todo sentido para um cara que já ultrapassou vários tipos de limites. Então a maneira como o Grant vai estabelecendo aqui a loucura do Espantalho é muito bem feita. É uma mescla de várias coisas para você entender um pouco mais do personagem. E nada melhor então para combater essa loucura aí do Espantalho que você trazer então outra versão mais maluca do Batman, que é o Jean Paul Valley enfrentando este personagem. Você vê a soberba do Jean Paul Valley tomando a sua figura, você vê um pouco mais a violência do personagem, ainda assim ele se coloca um pouco no papel do protetor de Gotham City, se preocupando com a maioria dos inocentes, mas não necessariamente todos. E é isso que vai fazer com que ele seja um Batman diferente daquilo que a gente conhece na figura do Bruce Wayne. Pouco a pouco você vai vendo a construção aqui pelo Grant envolvendo essa faceta do Jean Paul Valley, dos problemas que ele acarreta para o manto do Batman. Além do mais, você trazer uma anarquia aqui para tentar julgar um pouco o que é o Batman, traz aquele discurso um tanto quanto manjado envolvendo o fato que o Batman é o cara que atrai os malucos de Gotham City. O Espantalho está fazendo tudo isso em Gotham City por causa do Batman. É uma coisa que é bem superável, convenhamos, né? Mas ainda assim o anarquia está lá para discutir um pouco a existência do Homem-Morcego, se colocar contra o Espantalho e ao mesmo tempo contra o próprio Batman. É um personagem que ele tem essa função realmente, né? Discutir o que é o Homem-Morcego. Então é um ponto legal de você trazer para esta trama. O Alan Grant sabe fazer muito bem isso, as discussões filosóficas e existenciais do Homem-Morcego. E essa trama do Batman fica muito mais sensacional porque você tem um grande desenhista fazendo um trabalho aqui que é o Brett Blevins. Ele consegue traduzir o medo, a monstruosidade do Espantalho de uma maneira que as páginas se enchem com a figura do Espantalho. Realmente ele consegue fazer um personagem assustador, o próprio Batman é assustador, mas ainda assim é uma narrativa assim que ela consegue te prender, ela consegue trazer muita grandiosidade para todos os personagens. E eu adoro ver o Brett Blevins aqui trabalhando junto com o Grant e estabelecendo as facetas monstruosas desses personagens. O desenho dele ele tem um lado um pouco mais caricato, quase, não é tanto, mas é uma coisa que realmente funciona muito bem para as histórias do Batman. Uma das melhores lembranças que eu tenho da Queda do Morcego é quando você tinha o Brett Blevins fazendo os desenhos. Funciona muito bem. Aqueles momentos que nós vemos o Espantalho falando para Gotham City através de alto-falantes, você vê como o rosto do Espantalho preenche toda a página, a fala dele, os diálogos dele também tomando as páginas de uma maneira gigantesca. Realmente é uma maneira muito boa de você trazer na narrativa a grandeza do que é o antagonista Espantalho, da crueldade dele também. Então é um desenho que funciona fantasticamente, eu realmente adoro, cara. É um grandíssimo desenhista. Então pelo desenho já encadenado me ganharia, mas você tem aqui a dobradinha Alan Grant e Brett Blevins tratando do personagem Espantalho. O Espantalho é um grande vilão do Batman. Então olha, esse arco em 3 partes aqui do Deus do Medo é um arco que funciona muito bem para a Queda do Morcego, conseguindo estabelecer bem o Jean Paul Valley com suas loucuras, a origem do Espantalho e toda a sua ameaça, e um pouquinho do Anarquia. O Anarquia parece que é uma peça que está um pouco sobrando ali, mas ela tem uma função importante na trama. Então para mim realmente é a história deste encadenado. Se você nunca leu, é recomendação fortíssima para você ir atrás. Quer conhecer o Espantalho, inclusive? Nunca leu uma história do Espantalho? Não tem problema, você vai conhecer mais o personagem através desta trama. E a gente fecha o encadenado aqui com uma história que é importante para estabelecer aqui objetivos futuros para o Bruce Wayne. Temos o Chuck Dixon e o Graham Nolan estabelecendo isso. Já tem o Graham Nolan, também já é sinônimo de uma grande história. O Graham Nolan também é um desenhista de mão cheia para essa época ali. É muito elegante o traço dele, estabelecendo o Batman e o Robin. E é claro, o Chuck Dixon vai fazer a mesma coisa que o Doug Monte, que o Alan Grant acabou de fazer, e vai tratar então do Jean Paul Valley ficando extremo, e o Tim Drake, né, ficando com medo do cara. Pô, o que tá acontecendo, né? Será que realmente a gente ia ter colocado o Jean Paul Valley como Batman? Você sabe que não deveria ter colocado o Tim Drake. Você também tem culpa no cartório de ter sugerido pro Bruce colocar o Jean Paul como Homem-Morcego. Então as coisas começam a ficar bizarras. Mas do outro lado, conforme destaquei, o Bruce Wayne, ele ainda tem todo um papel importante dentro da Queda do Morcego, mais especificamente sobre a busca, que envolve ir atrás da Chandra ao mesmo tempo do Jack Drake. Então você vai vendo ali esses objetivos sendo plantados para construções futuras com este personagem, para ele não ficar sobrando também na queda, né, já que o Jean Paul assumiu o manto de Batman. Então uma história para estabelecer isso basicamente.
Então fechamos o encadernado. E no mais, o extra que tem aqui dentro dessa edição é um texto do Alan Grant. O Alan Grant ele fez uma página, um prefácio para os encadernados de Shadow of the Bat que saiu lá fora nos Estados Unidos. E nesse texto ele explica como foi a construção dessa história, que é um texto que vira e mexe eu cito aqui, de como as pessoas associavam o fato de que o Grant tinha copiado o Silêncio dos Inocentes para criar o Zez, o Asilo Arkham e assim por diante, ou a reformulação do Asilo Arkham, na verdade, não a criação do asilo mesmo. É um texto bem instrutivo, porque fala também do editorial da época, do Dennis O'Neil pedindo para ele fazer Shadow of the Bat, da Janet Kahn dando sugestão de explorar o Asilo Arkham, e ao mesmo tempo ele fala sobre um fã, então, que acusava ele de cometer plágio. Então é um texto muito bacana, que já vale a edição também, meus amigos. Todos esses textos que explicavam muito os contextos editoriais da época já valem muito o seu investimento, porque é importante você saber disso. E que bom, vou sempre reforçar isso, que a editora Panini está trazendo isso, né? Tá trazendo esses textos aí complementares a essa época. Então um texto importante para você entender um pouco mais da revista Shadow of the Bat e entender um pouco do Alan Grant também, né? Então, outro ponto que eu destaco aqui. Se a galera queria material inédito para essas edições, vocês estão ganhando eles. Então essa fase da Queda do Morcego, que é basicamente quem comanda Gotham City, que a gente verá a disputa do Jean Paul com o Bane, ainda é um período proveitoso, porque os roteiristas estão mandando bem. E toda a fase aqui do Grant escrevendo o Batman, o próprio Jean Paul funciona, por isso que não é de se jogar fora todo o período ali da cruzada do Jean Paul Valley. Mas essas histórias iniciais aqui do Jean Paul com esses vilões, elas são bem legais e fica uma sugestão forte para você acompanhar, então, o título da saga do Batman com a Queda do Morcego. Ainda está valendo muito a pena, meus amigos, vão atrás, será uma leitura muito legal. Mas aí, você pegou essa edição, já garantiu? Concorda comigo? É uma boa história essa do Grant com o espantalho, não é? Gosto dos desenhos do Brett Blevins ou estou sozinho nessa? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou sugerir 2 videozinhos para você assistir. Acabei mostrando em vídeo como é que ficou o ônibus do Batman por Jeff Loeb e Tim Sale, os detalhes que envolvem os trabalhos e ao mesmo tempo dando os pitacos envolvendo as histórias, que são importantes, obviamente, né? São grandes clássicos do Batman. Além do mais, comentei também Batman Cidade da Loucura. Fiz a resenha desse material mostrando como que está a edição. Uma história bem legal, principalmente pelos desenhos. Então veja lá os comentários desses quadrinhos. Agradecendo como sempre os membros do canal, galera que ajuda a financiar esse trabalho. Muito obrigado por tudo isso. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, isso é importante. E se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E é isso, vou ficando por aqui.